Receita do Estado, da Receita Municipal. Então, um caminho ideal, não só para os jornalistas, mas eu diria até para a população, é consultar fontes primárias. Claro, você vai ter a informação muito bem apurada na CBN, no G1, no Jornal da Paraíba, mas também há caminhos que você pode adotar, né, para consultar informações, como o site da Receita Estadual, da Receita Federal, que são, de fato, órgãos oficiais que vão compartilhar, obviamente, informações corretas. Então, o trabalho do jornalista é checar todas as informações, falar com especialistas de diferentes setores e de diferentes especialidades e só compartilhar uma informação, obviamente, quando houver total confiança de que aquilo é um fato. Então, é um trabalho de muita responsabilidade todos os dias antes do jornal ir ao ar. Pode ter certeza que a maioria dos jornalistas, não todos, infelizmente, mas a maioria vai checar toda a informação antes de ser compartilhada. Então, a estratégia principal é checar tudo antes de levar a informação ao ar e conversar com fontes confiáveis que possam compartilhar de forma objetiva e confiável aquele dado com o público. Considerando o cenário atual em que nós vivemos, de muita desinformação, quais são os desafios que o senhor enfrenta como jornalista ao cobrir notícias de impostos fiscais e questões fiscais? Acho que o maior desafio é superar essa dimensão de informações na qual estamos inseridos, porque é um mar de notícias, muitas verdadeiras, outras mais. As informações chegam o tempo todo, inclusive do governo também, que às vezes compartilha novas medidas que precisam ser checadas, estudadas. Nós precisamos entender o impacto que aquela medida vai ter no dia a dia e no cotidiano das pessoas, e aí, muitas vezes, o governo é criticado por fazer isso, e de forma legítima pela população, porque, por exemplo, tem uma medida que vai ser publicada amanhã no Diário Oficial da União, e vai atingir milhões de brasileiros. A única coisa que sai, algumas vezes, é a portaria no Diário Oficial da União. Aí as desinformações começam a ser compartilhadas e o jornalista vai ter um trabalho ainda mais árduo para tentar entender o que é fato, o que é fake e qual o impacto real daquela medida provisória ou daquele decreto no cotidiano das pessoas. Qual o impacto daquela medida fiscal que o governo está implementando a partir do dia seguinte, por exemplo, qual será o efeito no dia a dia da população. Então, a gente tem que entender os conceitos dos impostos e os impactos dessas medidas que muitas vezes o governo toma, e essa é uma crítica construtiva, sem dialogar de forma aprofundada com a população. Então, a gente precisa entender, ler todos os dias, porque se a gente ficar um dia sem acompanhar o noticiário do jornalismo econômico, a gente vai ficar para trás, porque as medidas econômicas elas estão sendo tomadas todos os dias diante da dinâmica da economia, do mercado, dos interesses políticos, enfim. Então, eu acho que esse mar de informações no qual estamos inseridos é um desafio para os jornalistas e para o cidadão comum, que muitas vezes não consegue lidar com essa diferenciação da informação. É um desafio, eu diria, do século XXI, esse desafio da informação. Mas que há uma luz no fim do túnel, viu? Não é nem um pânico que eu estou trazendo aqui, não. Há os caminhos que já mencionamos aqui, o trabalho de vocês é essencial nessa construção. Boa noite. Meu nome é Eduardo. Eu queria só fazer mais uma pergunta para o senhor, que é, na opinião do senhor, o que cada cidadão pode fazer no dia a dia para contribuir com a cultura da responsabilidade fiscal no Brasil? Acho que é primeiro fazendo de forma correta o seu exame, declarando corretamente os seus tributos, obedecendo às leis, sendo um cidadão consciente, ensinando também aos próprios filhos sobre a educação fiscal, a importância do imposto para a aplicação correta do recurso público e também disseminar isso ao seu círculo de amigos, né? Evitar o compartilhamento de notícias
falsas ou distorcidas, e também confiar no trabalho da imprensa, sobretudo da imprensa independente e livre, que não tem nenhum viés ideológico. Eu acho que cada um, fazendo o seu papel, conseguiremos chegar ou construir um modelo ideal de educação fiscal e atingir, né, os objetivos aí de evitar esse, infelizmente, número que cresce a cada ano, por exemplo, da sonegação fiscal, que infelizmente que é uma chaga social. Então, acho que o cidadão precisa fazer a sua parte, né? Cada um fazendo a sua parte, acho que as coisas vão começar a darem certo aqui no Brasil, cada cidadão contribuindo de forma correta aí para, inicialmente, a boa aplicação do recurso público, só depois é que ele vai poder cobrar da autoridade também essa boa aplicação e esse retorno correto aí dos recursos públicos. Acho que parte de cada um de nós essa premissa inicial aí da educação fiscal. Bom, acho que não tem mais perguntas. Agradecendo de novo pela entrevista que você concedeu para a gente. Tanto acho que a gente aprendeu com o que você explicou agora, quanto o que você explicou. Eu acho que deu para entender tanto para a gente quanto para você. Entendeu melhor? Não, com certeza. Com certeza. Gabriel? Acho que Gabriel levantou a mão. Só mais uma pergunta para o senhor. Boa noite. Boa noite. Em relação ao que o senhor falou dos impostos serem utilizados, né, para um bem maior da sociedade brasileira, o senhor acha que esse bem maior tem sido alcançado na atualidade? Em alguma medida, em parte, a gente consegue ver a aplicação do recurso público no dia a dia, quando a gente vai ao posto de saúde, quando a gente vai no hospital e é atendido. Isso acontece porque o recurso público está sendo aplicado. Mas quando a gente vê que há deficiências nesse serviço público, como a falta de um medicamento, como a creche, como a escola parada, com a ausência de uma política pública que é constitucional, mas que não é aplicada, a gente sabe que esse recurso não está sendo bem utilizado, não está sendo bem aplicado, possivelmente por corrupção. Infelizmente, a gente sabe que existe a sonegação fiscal, que é uma chaga social, mas muitas vezes o valor que é arrecadado, e o Brasil bateu recordes de arrecadação, isso não significa que a gente tem que sonegar, muito pelo contrário, a gente tem que contribuir com os nossos impostos para que a política pública ela aconteça de forma efetiva e eficiente, porque isso é a democracia, isso é o que está na Constituição, mas muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente percebe que a política pública ela não está sendo bem aplicada e, infelizmente, isso acontece por causa dessa má gestão dos recursos públicos. Mas, para isso, há um caminho em que nós podemos também fazer esse papel de fiscalização, que são os portais da transparência, há ferramentas disponibilizadas pelos tribunais de contas, pelo Tribunal de Contas da União, e, enfim, respondendo objetivamente sua pergunta, a gente consegue perceber no dia a dia que os nossos impostos poderiam ser melhor administrados pelos nossos gestores públicos, né? Há uma frase de Margaret Thatcher, que foi primeira-ministra da Grã-Bretanha, né? Da Inglaterra, perdão, que dinheiro público não nasce em árvore, né? Ele é o dinheiro do cidadão que paga imposto, que sai do nosso bolso. Então, acho que os gestores públicos poderiam ter isso em mente na hora de aplicar o recurso público, porque ele não é infinito. Uma hora ele vai acabar, se ele não for bem aplicado. Muito obrigado. Professor Manuel quer argumentar alguma coisa? Obrigado. Agradeço muito pela audiência. A gente está fazendo um processo de
convergência midiática, né? Então, eu sou editor na CBN, mas um dia, outro não, entro no Bom Dia Paraíba com informação exclusiva, estou passando ali no JPB. Então, é a convergência de mídias, né? Da Rede Paraíba de Comunicação. Estou na CBN, mas sempre no Jornal da Paraíba e na TV também. Faz parte, inclusive, com a temática fiscal também, né? Que é importante. Eu gostaria de receber depois o resultado desse trabalho e parabenizar mais uma vez cada um de vocês. Fiquem orgulhosos pelo trabalho que vocês estão fazendo, porque isso realmente é digno, né, de ser louvado, compartilhado, enfim. Comemorem muito, né? Assim, é uma fase incrível que vocês estão vivenciando aí, se destacando, fazendo a diferença. Realmente, só queria parabenizar. Fica até um pouco emocionado, porque ver assim, estudantes desenvolvendo um papel tão fundamental, né, no contexto atual, digno realmente de aplausos. Depois, professor, quando concluir esse projeto, me avise para a gente fazer uma reportagem lá na CBN, viu? Pode contar comigo, para a gente ampliar essa discussão. Combinado, vou ficar aguardando então. Um abraço.